Oi pessoal, hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre as principais condutas que a gente precisa ter no departamento de emergência diante de um paciente com hemorragia digestiva alta, que são quadros que podem ser muito graves. Então, só para a gente lembrar, quando eu estou falando de hemorragia digestiva alta, eu estou falando de sangramentos que acontecem antes do ângulo de Treitz, então esôfago, estômago, duodeno, que vão acontecer nessa região e que pode levar o paciente a ter sangramentos muito sérios e, porventura, chegar com estabilidade hemodinâmica importante. Aqui está um exemplo de um paciente que pode chegar no seu plantão com hemorragia digestiva alta e eles podem, às vezes, se apresentar dessa forma aqui, com sangramentos bem exuberantes. Então, vamos saber o que fazer com esses pacientes. A gente tem dois tipos de sangramentos que podem originar uma hemorragia digestiva alta. A gente tem o tipo de hemorragia varicosa, que vão ser secundárias a varizes de esôfago, muito típicas dos pacientes com problema hepático, os pacientes hepatopata com hipertensão portal. E eu tenho o tipo não varicosa, que vai ser, por exemplo, as úlceras pépticas, que tem uma classificação específica chamada classificação de Forrest, que a gente já conversou com vocês em outro vídeo. O que eu faço diante de um paciente com hemorragia digestiva alta? A primeira coisa que eu vou ver é se esse meu paciente está estável ou instável. Vamos começar pelo lado de cá, que o meu paciente está estável, ou seja, não tem repercussão hemodinâmica. Vai ser um paciente que chegou para você, falou que teve um episódio de vômito com sangue, mas ele está estável. Esse paciente, ele fica monitorizado em sala de emergência, ele fica internado e ele realiza endoscopia em até 12 a 24 horas e faz o tratamento endoscópico específico a depender do que for encontrado. Esse paciente é um paciente que fica internado e que tende a evoluir bem. Agora, o problema será com os pacientes que têm repercussão hemodinâmica. Sangrou tanto a ponto de chocar, sangrou tanto a ponto de ter uma queda de HB significativa. O que eu vou fazer com esses pacientes? Esses pacientes ficam internados, esses pacientes precisam ser estabilizados e uma vez que forem estabilizados, a gente vai fazer endoscopia em até 3 a 12 horas. Se a endoscopia identificar um sítio de sangramento, ótimo, vai fazer o tratamento endoscópico e vai resolver o problema do paciente. E agora? Eu estou tentando estabilizar o meu paciente, é o paciente igual aquele da foto que eu mostrei para vocês. O meu paciente não está conseguindo estabilizar, ele está sangrando muito, está com queda de HB importante. O que eu vou fazer? Tem que passar para a endoscopia de urgência. Se na endoscopia de urgência você conseguiu identificar a fonte de sangramento, você realiza o tratamento endoscópico. Então, o endoscopista vai lá e fecha a fonte de sangramento e depois você faz todo o manejo desse paciente aí para evitar as complicações, vai ter que entrar com suporte transfusional, manter estabilidade, mas pelo menos fechou lá o ponto de sangramento. Se esse paciente não conseguir identificar, se não tiver um sítio de sangramento identificado e ele está sangrando e ele está instável, a gente pode partir para arteriografia. E aí a gente pode identificar o ponto e eventualmente avaliar se ele vai ser candidato à cirurgia, se ele vai precisar de alguma outra intervenção mais invasiva. Às vezes a gente não consegue identificar ou às vezes não tem arteriografia disponível. Então a gente tem aqui um monte de outros tipos de identificação. Às vezes pode optar por operar direto, às vezes pode fazer uma colonoscopia, às vezes vai poder fazer uma cintilografia. Mas esses pacientes precisam ser manejados do ponto de vista hemodinâmico, com suporte transfusional, com droga vasoativa, para que eles possam estar estáveis até que a gente consiga fazer todos esses procedimentos aqui. Bom, se eu estiver diante de uma HDA varicosa, a gente tem alguns tratamentos específicos que a gente vai entrar. Então, se eu estou falando de uma HDA varicosa, meu paciente provavelmente tem um quadro de hipertensão portal. E aí a gente vai ter algumas drogas vasoatíficas específicas para esse paciente, que entra naquelas medicações que vão fazer uma vasoconstrição do leito esplânico para diminuir a pressão no sistema porta. E essas medicações são somatostatina, octreotide e terlipressina. De longe, a terlipressina é o melhor de todos eles. É o mais moderno, é o mais validado em estudos e é a nossa primeira opção. E as outras ficam caso não tenha disponível no serviço. A segunda opção é a octreotide e, por fim, se você estiver diante de um serviço que não tem nenhuma das duas disponíveis, a gente tem que recorrer à somatostatina, mas ela já é bem inferior aos outros dois. Além disso, se eu estiver diante de um paciente hepatopata com ascite, eu tenho que lembrar de entrar para ele com as profilaxias e, claro, o tratamento endoscópico também. O tratamento endoscópico vai poder fazer ligadura das varizes, escleroterapia, cianocrilato, um monte de terapêuticas específicas dos endoscopistas que eles vão administrar para esses pacientes com sangramento varicoso. E aí, uma vez que foi controlado o sangramento do meu paciente,
via endoscópica, eu vou manter as drogas vasoativas por ele de 2 até 5 dias e eu vou reduzindo gradualmente para ver se esse paciente não vai ter recorrência do meu sangramento e também avaliando a estabilidade hemodinâmica do meu paciente. Nunca esqueçam também que uma vez que o paciente já sangrou uma vez, ele precisa de profilaxia secundária para o resto da vida. E só para a gente ressaltar, caso você não tenha sucesso com o seu tratamento endoscópico, é um paciente que vai ter que ir para a cirurgia e a gente tem alguns tipos de cirurgia para diminuir pressão no sistema porta, como por exemplo o TIPS. E a gente tem também um recurso para aqueles locais que o paciente ou não consegue fazer endoscopia porque está muito instável, ou você não tem endoscopia disponível naquele momento, ou você tentou endoscopia e não conseguiu. O que a gente pode fazer? A gente tem esse balão SunStake Blackmore. Esse balão ele vai fazer uma pressão lá dentro do esôfago, tamponando o sangramento mecanicamente. Esse balão, para a gente colocar, normalmente o paciente tem que estar entubado, senão ele não vai conseguir tolerar aquela presença daquele balão. E a gente insufla o balão, fazendo uma pressão contra a parede do esôfago, deixando esse balão por no máximo 24 horas. Passou disso, já começa a ter risco de necrose de parede e rotura esofágica, que seria outra grande catástrofe. Então tem essa alternativa no caso de você não ter endoscopia, ou no caso da sua endoscopia não conseguir controlar o sangramento, ou do paciente estar instável demais para conseguir sair do lugar. Então a gente tem essa alternativa do balão. O balão serve para HDA varicosa, mas ele não serve para HDA não varicosa. Então ele é restrito mesmo a esses pacientes daqui. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, compartilhe o link com seus colegas e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica agora para se inscrever e não esquece de assinar o sininho, de ativar o sininho para receber as notificações. Aproveita também para conhecer o nosso curso de Medicina de Emergência do PSMed, é só apontar para o QR Code aqui da tela para você ficar sabendo tudo sobre o nosso curso. Era isso, obrigada e até um próximo vídeo.